Obrigado, Moreira. Eu convido Luiz Eduardo Falco, presidente da OI, para explicando, em primeiro lugar, o que você fez com o nome Telemar. Oi. Oi. Oi, tudo bem? Eu não fiz nada com o nome Telemar, continua lá, é um grande nome, inclusive. Boa tarde para todos. Mas eu queria aproveitar a sua brincadeira aí para dizer o seguinte, que esse negócio de convergência é uma coisa que tem vários sentidos, realmente. E a gente vê aqui na composição da mesa, por exemplo, as empresas mais convergentes, elas se apresentam com apenas uma pessoa representando, no caso da Brasil Telecom, CTBC, no nosso caso aí também. As empresas menos convergentes, os outros grupos, se apresentam com mais integrantes. E como isso não é isonômico, nós convergentes temos 10 minutos, e eles têm 30 minutos. Mas, eventualmente, a gente pode ser integrado, convergente, e dar a mensagem, vamos dizer, mais integrado e convergente, né? Então, vamos lá. Então, só para devolver a brincadeira. Mas vamos lá. A gente está falando, o tema do painel, então, é a convergência no Estado digital, que, aliás, é a premissa aqui do painel. Nós temos várias iniciativas de convergência em Estado digital, a maioria delas na parte da educação. Eu vou citar 3 rapidamente, porque eu acho que a quarta é um pouco diferente, a gente deve prestar um pouco atenção. Então, por exemplo, nós temos iniciativas em Pernambuco, onde a gente tem um governo de Estado, lá 100% dos municípios, a gente fez o que a gente chamou de Pernambuco multidigital. Basicamente, a gente tem todas as escolas e repartições públicas já integradas dentro de redes de banda larga. E é um sucesso que realmente traz muita riqueza. No Ceará também a gente fez isso, foi o segundo projeto. A gente integrou 500 municípios já na parte de agricultura. O professor que veio aqui citou bastante a parte de agricultura. Nós temos 500 municípios lá integrados e também temos uma experiência bastante bacana. E aqui na Bahia, que é um projeto legal, talvez o mais consistente disso tudo, nós temos 290 municípios aqui na Bahia, onde a gente integra a nossa companhia, o Estado e o município, onde nós entramos com infraestrutura, o Estado com a capacitação e o município com a mão de obra. Isso provém muitos serviços, muitos benefícios, INSS, serviços bancários, repasses de ICMS. Então, o Estado digital, e para dizer o Estado pode ser estadual, pode ser o Estado federal, mas enfim, o Estado digital e o Estado convergente, eu acho que é uma questão também abordada pelo nosso Carlos Samurai Rocha, de como é que usa direito o recurso que está aí. Acho que a tecnologia está aí, o recurso está aí, cabe a gente tentar, então, ser um pouco mais proativo e fazer do uso do recurso alguma coisa melhor aproveitado pela sociedade. Então, como nós somos da turma que mata a cobra e mostra o palme, é o palme, tá, pessoal? Nós vamos falar do Rio de Janeiro. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, o que vem na cabeça da gente é segurança, né? Então, nós saímos um pouquinho da parte de educação, acho que está bastante bem coberta pelo governo como um todo, várias iniciativas do governos estaduais, como nós mostramos, governo federal, mas segurança é uma coisa interessante também. Rio de Janeiro, problema, segurança, tráfico, bala perdida, aquelas coisas. Então, nós resolvemos também ser proativos e entrarmos na brincadeira de como é que a gente pode fazer a convergência digital no Rio. E aí fizemos um projeto que nada é diferente daquilo que a gente costuma chamar de, o nome simples de Hollywood Police Department, aquele que vocês veem no filme, sempre que o mocinho americano, ele chega na viatura, ele tem um laptop wireless, ele olha, tem voz, câmeras, mapas, etc. Aparece em todos os filmes, faz mais de 15 anos que aparece isso, mas no Brasil não é assim. E no Brasil, por não ser assim, a gente joga recurso fora. Então, o projeto do Rio, capitaneado por várias pessoas bacanas, entre elas a Tereza Porto, que é presidente da Prodege, está aí, mas principalmente pelo Sérgio Cabral, que está tentando fazer um bom governo lá. Basicamente, é como é que a gente faz a polícia ser mais efetiva se o bandido já nasce efetivo, vamos dizer assim. O bandido é bandido todo dia, a polícia é que tem que ser boa. Bom, então nós propusemos uma aplicação muito interessante, que eu quero citar para vocês, porque ela é nova no Brasil, mas ela é um exemplo bom
de como é que se faz, então, a história do Brasil. A história do Brasil ela será a somatória de várias histórias. Eu acho que essa é uma história bacana para vocês saberem. Primeiro, o governo se preocupou com o funding. De onde vem o funding? E aí eles criaram uma lei estadual onde diz que, para projeto de segurança, você pode debitar do ICMS. Portanto, ele resolveu, na largada, o problema de funding. O problema é esse que, federalmente, a gente não conseguiu resolver até hoje. A gente não consegue pegar o FUST. Porque não pega o FUST, não tem a solução. Quando tem o funding, tem a solução. Por isso que eu gostaria de citar isso aqui. E depois, qual era o problema dele? O problema dele é, se o bandido é bandido, como é que eu faço a polícia mais eficiente? Aí é uma solução muito simples. É uma integração de telefonia fixas, telefonia móvel, dados, software de TI, geoprocessamento e terminais de usuários. E a tecnologia é o seguinte: alguém liga do 190 para uma central. Essa central de atendimento recebe a ligação. A primeira coisa que os senhores precisam saber é que 40% a 50% de todas as chamadas de qualquer 190 do Brasil são trotes. Então você não consegue ter nada eficiente se você não separar o que é bom do que é ruim. Então como é que a gente separa o que é bom do que é ruim? Quando alguém liga do Leme, e a gente tem por geoprocessamento que a pessoa está no Leme e diz que está sendo assaltada no Recreio, que é mais ou menos 20 quilômetros depois, isso é trote, ok? Quando ela liga do Recreio, dizendo que ela é assaltada no Recreio, isso é uma ligação boa. Essa ligação boa cai numa central de geoprocessamento, vem a foto do lugar, exatamente de onde a pessoa está ligando. Isto vai para uma central de operação. A central de operação sabe onde estão os carrinhos. São 2.800 viaturas, já tem 800 prontas, está fazendo 200 por semana. Ele pega o primeiro carrinho que está pronto, o mais perto, e manda para o lugar de lá, e chega via Palm Top. Esse é o Palm, tá? Aqueles que tiveram a mente perversa, aí o Palm está aqui. Vê via Palm Top exatamente o que está acontecendo e consegue chegar no lugar. Muito bem. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Uma viatura que demorava 25 minutos em média, hoje chega em 4 minutos no lugar onde ela é chamada. E o número de viaturas não aumentou, porque o que foi tirado foi 40% das ligações que eram trotes. Então, as mesmas viaturas estão fazendo o seu trabalho. Isso é um exemplo bom de como que a gente usa a tecnologia, como é que a gente usa a convergência a serviço do Estado. No caso aqui, Estado do Rio, citamos outros estados na parte da educação. Obviamente que isso não é a solução fim. Tem que ter um grande esforço de governo, porque o que a gente faz é aportar a gestão administrativa. Tem também a mudança de cultura. Os batalhões perdem aquele poder que ele tinha de dizer para onde vai o carrinho, é uma central que faz isso, mas, enfim, a gente consegue, com o mesmo recurso que tem aí, fazer algumas coisas que são quebra de paradigma, em assuntos que são quebra de paradigma. Então, no final, nós temos 2 desafios, de uma maneira geral, quando a gente fala do tema de convergência no Brasil digital. Primeiro, da indústria, de integrar as melhores competências, e aqui nós deixamos só alguns exemplos, e o governo também tem o seu desafio, a gente não pode esquecer disso, ele tem que liderar as transformações internas. E aí a gente pode ajudar o governo com algumas experiências que a gente já viu por aí e fazer alguns pilotos, no caso, alguns projetos bacanas e ter resultados bastante a curto prazo, sem nenhuma genialidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Falco, pela sua apresentação e pelo ganho de tempo também, com bastante conteúdo e a sua simpatia. Vamos à visão das organizações Globo, com o advogado José Francisco Araújo Lima. Prezado provocador, meus colegas de mesa, senhoras e senhores, cabe-me agradecer inicialmente a Telebrasil pela tolerância que teve. Havia um princípio que foi quebrado para atender uma solicitação das organizações Globo de não haver substituições no painel, especialmente quando eu não tive oportunidade, por mais que tivesse procurado, algum cartão de presidente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso é decorrência. Minhas entrevistas em empresas, que não trabalhei em muitas, mas em algumas, sempre depois da entrevista, o entrevistador acabava por me dizer que eu não podia aspirar a ser presidente. Meu jeitão era de quem tinha que trabalhar mesmo.
Então, e aqui eu estou com uma inveja danada, como eu já tive no passado, quando eu li o currículo do professor Teófilo Azevedo Santos, e encontrei 16 páginas de ex-presidências, quer dizer, listadas sem grandes explicações. É a segunda vez que eu estou com mais inveja, que eu sou o único e não sou presidente, hein? Muito bem, eu queria explicar que a minha presença aqui se deveu ao impedimento incontornável de última hora, e vou ler o que eu preparei no avião, nas últimas páginas do livro Templários, que eu recomendo, e foi a hora que eu tive para preparar, vindo do seminário do Congresso da ABERT. Então eu preparei por escrito, até para me limitar e tentar obedecer com rigor o tempo que me foi concedido. Devido ao impedimento incontornável de última hora do meu amigo e guru, Evandro Guimarães, que o faria bem melhor do que eu estou aqui como representante das organizações Globo para dar uma visão sobre a parte do tema deste debate que trata especificamente de serviços convergentes. Quer dizer, eu não vou me meter em falar em rede, porque eu tenho um papel aqui de representar empresas fornecedoras de conteúdo. Essa tarefa, eu acho que, dado o público, eu posso até fazer, disse o Evandro, com uma intimidade maior, pelo menos em termos de conhecer o público que está aqui. Eu, há 33 anos atrás, assumi uma função importante na Ericsson do Brasil e na Mattel, porque eu fui incumbido como diretor da Monteiro Aranha de novos negócios e jurídico. Talvez tenha sido aí que eu parei de ser advogado chato, porque eu tinha que bolar inovações e aceitar novos projetos sem criar muito problema. Então, fiquei um advogado bem mais dócil, mas eu assumi essa função de negociar a nacionalização da Ericsson para que ela realmente se habilitasse a fornecer as centrais controladas por programa armazenado. Tinha sido uma imposição da Telebrás à época, que o controle tinha que ser nacional, e mais, tínhamos que aprender a fazer centrais programadas por programa armazenado. Então, você imagina que o advogado se despiu de suas funções principais e passei alguma temporada na Suécia, tentando aprender, acompanhado daqueles que eu selecionei, que na época me disseram que eram os mais competentes, e eram mesmo, Sérgio Porto e Luiz Machado. Então, realmente, eu tive uma experiência muito interessante, de muitos anos de conselho e diretoria da Matec, e só não sinto tanta saudade quando eu estou no Projac. Mas quando eu não estou no Projac, eu sinto ainda muita saudade da função de vocês na área de operadoras. Eu poderia também estar representando aqui, muito mais afeito ao tema, uma empresa nossa de telecomunicações, que é a NET, né, uma subsidiária nossa, mas eu acho que isso tem sido feito com brilhantismo raro e competência do meu xará, Francisco Valim, que infelizmente também teve um impedimento impossível de ser superado. Mas hoje, embora aqui esteja na qualidade de porta-voz da Rede Globo e suas 121 emissoras, sendo 5 próprias e 116 afiliadas, admito que não nos qualificamos como partícipe de destaque no cenário da Revolução Digital. Até porque somos tímidos debutantes no mundo digital. Nosso sinal, pela primeira vez, na semana passada, na terça-feira, em São Paulo, foi para o ar, mas, como sabem, é um processo ainda de testes, não há set-top box disponíveis ainda, mas o nosso sinal já está no ar. Até porque somos, do qual tivemos marginalizados. Vocês lembrem disso, é o último serviço de comunicação no Brasil que está sendo digitalizado. Todos os outros entraram no processo sem nenhuma barreira. Todos devem estar lembrados disso. Seja telefone fixo, seja telefone móvel, seja televisão por assinatura, ou nasceram digitalizados como serviço DTH, ou passaram pela transformação sem nenhum empecilho. Mas como nós, sempre regidos pelo marco constitucional, tem uma inveja danada quando falo em marco regulatório. Isso é um tiro de letra. Marco constitucional é que é dureza. Muito bem, por força dessa morosidade, ficamos um pouquinho atrasados, mas estamos correndo lá. Por outro lado, embora estejamos dando um importante salto na nossa tecnologia de transmissão, porque até internamente nós já estamos digitalizados, estamos muito longe de podermos aspirar a um espaço na disputa do que vocês hoje falam, de convergência digital. Isso para nós, então, um futuro, talvez nem chegue. A geração do triple, do quadruple player, para nós é um negócio que não sabemos como é que vamos nos inserir. Mas também é claro que chegaremos a
interatividade plena, provavelmente no futuro, mas sempre usando recursos das plataformas de vocês, né? Dos operadores de telecomunicações, tanto telefonia fixa e, sobretudo, a telefonia móvel. Definitivamente, a razão mais forte da minha presença aqui na Telebrasil é o fato de que a Zog tem 100% do capital da maior produtora e programadora de conteúdo audiovisual brasileiro. A Globosat estaria melhor inserida, talvez ontem, né, no debate executivo dos fornecedores, porque também não é uma player da convergência, ela é uma mera fornecedora e continuará a sê-lo. Mas ninguém, com certeza, faz pizza melhor do que a Globosat. Para usar a imagem que o meu amigo Antônio Valente consagrou em brilhante apresentação no CAD há uma semana, somos o maior produtor e programador de pizza. E, atualmente, como decorrência de um acordo feito com os órgãos da defesa da concorrência, estamos preparados para provê-las devidamente empacotadas a todos os entregadores de pizza licenciados para prestar serviço de comunicação de massa. Eu acho que veio daí, né, Valente, essa massa aqui que inspirou a pizza do Valente. É a comunicação de massa. O senador Wellington também falou ontem aqui, usando, claro, a imagem do nosso brilhante Valente. Então, por que se fala tanto em conflito entre radiodifusores e operadores de telecomunicações? Aqui vão perguntas minhas, que eu não entendo bem. Será que porque as empresas de telecomunicações invejam os limites ao capital estrangeiro constitucionalmente estabelecidos para nós? Talvez seja, quem sabe elas querem ter 70% de brazuca controlando. Seria o fato de que cada renovação de concessões, da nova outorga, a gente tem que passar pelos meandros e revisão e debates e audiências públicas do Congresso? Vocês invejam isso, eu acho. Seria transmissão compulsória e gratuita de propaganda eleitoral? Eu acho que vocês adorariam, hein? 1 hora por dia o celular ficar transmitindo um discurso político. Não, eu não sei. Pode ser que seja, vocês tenham razão, mas eu tenho dificuldade de acreditar. Embora mesmo nesse painel da Telebrasil, eu tenha ouvido vozes propondo uma legislação única para radiodifusão e telecomunicações. Né? Marco regulatório, é porque ainda sou advogado, então eu tenho dificuldade, porque virou um jargão, um termo, uma expressão nova. Eu, na faculdade, nunca ouvi falar em marco regulatório. A gente ouvia falar em normatização, em legislação. Né? Agora não, marco regulatório e tudo. Eu vejo que o pessoal, quando fala em marco regulatório, está falando em marco constitucional, em marco legal, em marco regulamentar, que é um terceiro escalão, como aqui no primeiro dia o meu colega teve a oportunidade de mostrar naquela pirâmide. Nós não temos nada a considerar essa proposta não, hein? Se bem que eu teria que ser feita por um marco constitucional e não regulatório. E desde que se mantenha o rigor das regras constitucionais para todo mundo. Mas será que os acionistas das operadoras de telecomunicações em geral vão gostar dessa solução? Cuidado com a cabeça de vocês, acho que não. Prefiro arriscar 2 outras prováveis causas que contribuíram para a gênese desse aparente conflito. Eu ouço falar tanto em conflito, não sei onde é que está o conflito, mas vamos lá. A primeira, menos provável, poderia ser atribuída a uma reação das incumbents, controladas por capitais internacionais, contra a inabalável luta dos radiodifusores para que a produção de conteúdo nacional, dirigido ao público brasileiro, seja produzido e programado por brasileiros ou empresas brasileiras controladas por empresas controladas por brasileiros. Mas, pelo que eu tenho ouvido, em todos os eventos sobre convergência digital, que, aliás, não têm sido poucos, eu até, geralmente, recomendo a quem quiser acompanhar 40% de eventos sobre convergência, que se dedique só a isso, largue toda a atividade da empresa e, de preferência, solteiro, que também não vai ter mais família não, para acompanhar a convergência. Eu, pelo menos, acompanho já há 13 anos, porque a primeira experiência que nós fizemos, eu ainda executivo na Multicanal, de convergência na nossa rede fibrocoaxial de São Paulo, em que experimentamos telefonia, voz e dados na rede, que funcionou, por sinal, muito bem, a não ser problemas de ruídos, que depois nós superamos com o Teraion, mas com HP. Quer dizer, eu estou na convergência há muito tempo. Não há uma única voz que eu vejo depois desses eventos, não há uma única voz que se faça ouvir contra a preservação da nacionalidade do conteúdo nacional. Reforça
essa unanimidade o fato que os produtores brasileiros de conteúdo são totalmente contrários a que se erijam barreiras à entrada no país de todo e qualquer conteúdo estrangeiro. Livre, aberto, temos nada com isso. Só queremos proteger o conteúdo nacional. A segunda causa provável que talvez seja que faça mais sentido é o must carry. Must carry é um problema sério. Rapidamente, vocês sabem que existe na lei do cabo, inspirada na legislação americana, uma obrigação de nós entregarmos gratuitamente o nosso conteúdo para as operadoras de TV a cabo. Isso veio associado com o must deliver. Eu acho que primeiro o nome está errado, né? Must carry, né? Right to carry, porque todo mundo gosta. E, no nosso caso, eu acho que os radiodifusores, tendo sido obrigados a submeter-se a essa disposição, eu fiz a seguinte imagem usando ainda a pizza. Olha que maravilha, as pizzas preferidas na cidade, a audiência das TVs abertas na TV a cabo chega a 70% no horário de pico do horário nobre, são entregues de graça para o entregador vender e ficar com o dinheiro. Pô, grande trans, hein, Valente? Eu faço a pizza, entrego para o distribuidor e digo, olha, o senhor vende, mas não precisa trazer grana não, é seu. Não é o máximo? Vocês conhecem o modelo de negócio mais atraente? Por isso, talvez, a discussão, eu imagino. Talvez, nesse ponto, eu acho que haverá um grande acordo também para a gente chegar a um marco legal, combinado, legal, pacífico. Finalmente, eu vou, desculpe, mas como tema, eu acho que eu sou o único que posso estar falando sobre ele, posso usar um pouquinho daquele tempinho que alguém me legou ao grupo de 4 minutos. Eu só queria dar o último recado que eu achei muito interessante e acho que esse vai para operadores de serviço móvel pessoal. O Evandro lançou um desafio aos radiodifusores em Brasília, e que teve uma excelente repercussão, de que daqui para frente, todos os radiodifusores, hoje de rádio e no futuro de televisão, que estarão aptos para levar o seu sinal a devices portáteis ou móveis, que todos os radiodifusores iniciem uma campanha grande pela divulgação dos terminais que vierem a ser fabricados e oferecidos, FM já é o caso, para a recepção dos sinais de televisão aberta e do rádio aberto. Tenho certeza de que, crescendo esse parque de aparelhos, de terminais, certamente os operadores de telefonia móvel terão uma chance enorme, eu digo enorme, mesmo nos pré-pagos, de vender material que decorra dessa programação aberta, vender compactos de futebol, vender capítulos compactos de novela que foram perdidos, vender clipes, vender pequenos noticiários. Então, se nós associarmos, como terão todos os terminais possibilidades, desejamos que tenham todos, de receber a televisão e o rádio, eu acho que nós podemos fazer um belo negócio. Muito obrigado. Obrigado, Araújo Lima. Gostei da sua defesa candente. É o único representante da radiodifusão. Eu estou ligado à radiodifusão, primeiro à Rádio Eldorado e agora à Rádio CBN. Sei que o rádio tem um papel importantíssimo, como a televisão tem nesse país. Poucos países têm uma penetração de televisão como nesse país. Nós somos 180 milhões de telespectadores e de ouvintes de rádio, e jamais poderíamos deixar de reconhecer o papel extraordinário e até alguns sofrimentos como esse do horário eleitoral gratuito, que espero que não seja obrigatório nos celulares daqui para frente. Né? Não é uma má ideia, segundo aqui o Bitar, tá certo? Né? Eu convido Antônio Carlos Valente da Silva, que fala exatamente depois do Araújo Lima, para talvez fazer alguma conexão de algum ponto que ali ficou. Tá certo? Exato. Eu gosto. Eles estão falando de uma pizza boa. Esse país tem várias pizzas, tá certo? Né? Vários sabores. Né? Bom, muito boa tarde a todos. Um especial agradecimento à direção da Tele Brasil pelo convite de participar nesse debate. E eu trouxe um conjunto de slides aqui para compartilhar com vocês. E
talvez mais do que usá-los para defender a ideia, simplesmente para que vocês tenham alguns números interessantes, algumas constatações interessantes, e por isso eu vou me permitir utilizá-los, né? E, passando o primeiro slide, eu queria fazer uma observação a respeito de alguns mercados a nível internacional. E aí a gente tem um slide que fala sobre as principais operadoras europeias. Nós temos informações sobre a Deutsche Telekom, sobre a Telecom Itália, sobre a British Telecom e também sobre a Telefônica. E nós temos aí dois conjuntos de gráficos, os gráficos que estão à esquerda, falando sobre a redução de base de clientes de telefonia fixa, que, como vocês estão observando, ela se caracteriza, se manifesta em todos os países, em todas as operadoras, e especialmente com taxas de redução crescente ao longo do último ano, 2006, um número que foi divulgado aí na imprensa internacional. A Deutsche Telekom teve uma redução de base de 6% no ano de 2006 e, consequentemente, uma avaliação no lado direito da lâmina com relação ao crescimento dos usuários de banda larga, né? Ou seja, todas as empresas na Europa vivendo esse momento de redução de base de telefonia fixa e de crescimento de base de usuários de banda larga. Se nós passarmos o próximo slide, nós vamos ter também a mesma avaliação com relação aos Estados Unidos, exceto aí no caso da Comcast, que é uma operadora que está, de alguma maneira, começando a atuar agora no mercado. Mas, em linhas gerais, redução de base de telefonia fixa, crescimento de base de banda larga. No caso do Brasil, próximo slide, a gente tem exatamente a mesma situação, né? Com uma redução também de base de telefonia fixa, um crescimento bastante acelerado de telefonia de banda larga, e aí tem uma informação adicional que é o crescimento dos usuários a nível de telefonia móvel, né? E aí vale talvez uma primeira observação, muito em linha com as observações feitas pelo Moreira, nosso querido amigo, que fala sobre, por exemplo, a questão da telefonia celular, em adição a todas as observações que ele já tinha feito anteriormente, desse magnífico salto que foi dado no Brasil. Ou seja, hoje nós temos 35 mil localidades a nível de telefonia fixa, temos aí 90% da população brasileira coberta pelos serviços de telefonia celular, e o mais importante, sem que fosse necessário utilizar o dinheiro público para que isso fosse feito. Muito ao contrário, o Estado acabou se beneficiando pela venda dos ativos das empresas que detinha e também as licenças que foram vendidas e que contribuíram para que o Estado se tornasse mais líquido e, com essa liquidez, resolvesse alguns problemas com relação à saúde, à educação e outros problemas relacionados à vida cidadã. Mas o importante de nós tomarmos também esse último slide é para que nós claramente caracterizemos que o Brasil está em linha com o que está acontecendo exatamente em todos os países do mundo, ou seja, que nós estamos passando cada vez mais por uma exigência por parte dos nossos usuários de trabalhar com banda larga, e sendo a banda larga o grande meio de acesso a serviços de telecomunicações para o futuro. Se nós, então, observarmos o próximo slide, e esse slide provavelmente é um slide bastante conhecido de todos nós, onde a gente fala da integração, e como o Moreira comentou, isso também é verdade, esse processo de convergência acontecendo ao longo do tempo. Nós todos que somos jurássicos e já estamos trabalhando no setor de telecomunicações há muito tempo, nos lembramos dos primeiros anos da década de 80, quando a gente começa com as RDSIs, com a Rede Digital de Serviços Integrados, permitindo uma primeira integração, ainda que em banda estreita. Mas, mais do que simplesmente o processo de convergência a nível tecnológico, essa convergência se manifestando na geração dos pacotes de serviços. Esses pacotes de serviços, sim, agora sendo uma exigência de todos os usuários, uma necessidade bastante clara que o mercado está manifestando. E se nós, então, imaginarmos algumas informações, por favor, próximo slide, com relação ao organismo reguladores do mundo, no caso aí nós temos a Comissão de Mercado de Telecomunicações na Espanha, também o Ofcom, a Comissão de Mercado de Telecomunicações com algumas informações referentes ao ano de 2005, onde fala sobre o empacotamento de serviços como grande propulsor da banda larga. E uma pesquisa agora de fevereiro de 2007, feita pelo Ofcom na Inglaterra, que demonstra claramente que o empacotamento já depois da velocidade, um dos itens que mais faz com que o usuário tome opção com relação a serviços de banda larga. Ou seja, todo o processo de empacotamento, gerando
benefícios para a indústria, é verdade, mas gerando benefícios muito evidentes para o mercado consumidor, especialmente a redução dos custos de transação e também melhorias de preço, de custo do serviço, já que os usuários podem ser beneficiados por esse processo de integração. Se nós, então, observarmos o próximo slide, nós vamos observar que todos esses benefícios que a tecnologia está nos trazendo, de alguma maneira, estão esbarrando num processo de regulamentação que não foi devidamente atualizado, e quando a gente fala em regulamentação, a gente fala em regulamentação e fala em marco legal, para que a gente tenha um modelo de negócio viável, para que a sociedade, que está no centro desse triângulo, seja beneficiada por todo esse processo de evolução tecnológica. Mas vamos ver isso, então, próximo slide, em alguns casos bastante conhecidos a nível internacional. O primeiro é um caso onde nós temos essa balança favoravelmente desequilibrada, ou seja, um processo de regulamentação e aí regulação mais leve, mais flexível, trazendo o processo de inovação para a sociedade. E esse processo de inovação, a gente tem o caso clássico aí dos Estados Unidos, da costa leste americana, da Verizon, onde a redução das exigências que foram estabelecidas pelo governo americano no Telecommunications Act, como fruto do Telecommunications Act de 1996, no final de 2004, gera todo esse volume de investimentos feitos pela Verizon, volume de investimento de ordem de 18 bilhões de dólares, e que está permitindo que toda a costa leste americana seja conectada em todas as residências por cabos de fibras óticas. E, como decorrência disso, tendo a possibilidade de ter todo tipo de serviço e velocidades muito elevadas para acesso à internet. Um outro caso, que nós vamos ver em sequência, é o caso exatamente ao contrário. Um excesso de regulação com malefícios para a sociedade. É o caso conhecido também pela Deutsche Telekom. A Deutsche Telekom havia feito uma proposta ao governo alemão de fazer um grande investimento em opticalização de todas as cidades da Alemanha, ou de uma grande quantidade de cidades da Alemanha. O governo alemão recepcionou a ideia da Deutsche Telekom, e a ideia do governo alemão e da Deutsche Telekom foi, de alguma maneira, contestada a nível da União Europeia. Imediatamente, a Deutsche Telekom retirou a proposta de fazer esse investimento maciço na opticalização das redes das cidades da Alemanha e, consequentemente, a sociedade alemã vai sofrer os reflexos desse tipo de decisão. Por isso, só para contextualizar o que nós estamos dizendo, o próximo slide, por favor, o que a gente deseja é que as regras sejam absolutamente flexíveis, que elas sejam o mais leve possível, que elas sejam também modernizadas da forma mais rápida que o Congresso Nacional e o organismo regulador puder permitir, para que a gente consiga sair da situação que nós nos encontramos hoje. É verdade que depois da chegada de um sócio internacional, as empresas de televisão a cabo estão tomando uma outra dinâmica, estão crescendo os seus investimentos, o que eu acho que é muito bom para a sociedade, mas esse quadro é um quadro bastante perverso. E esse quadro bastante perverso certamente poderia ser alterado com uma velocidade ainda maior, caso a legislação e a regulamentação assim o permitissem. Por isso, o nosso último slide é exatamente a visão que a gente tem com relação ao processo que nós devíamos viver dentro dos próximos meses, se fosse possível, que é ter uma legislação que fosse a legislação que não tivesse nenhuma vinculação com tecnologia, estabelecendo critérios e obrigações que fossem muito mais relacionadas ao serviço que se presta e não à tecnologia que se utiliza, que não tivesse nenhuma coloração partidária ou futebol capital estrangeiro, até porque o capital estrangeiro fez muita coisa de boa pelo Brasil, não só em telecomunicações, também em uma série de outros setores. E por último, que os estágios de desenvolvimento das redes também não fossem utilizados como uma forma de discriminação. Por isso tudo, nós entendemos que temos uma contribuição grande a dar, nós, empresas de telecomunicações, sejam de capital nacional, de capital estrangeiro, e gostaríamos muito de poder transportar, distribuir as pizzas que são muito bem feitas por alguém que sabe fazer muito bem essas pizzas. E eu só não gostaria que, a exemplo do que o Chico, meu amigo Chico, fala sobre um horário de propaganda eleitoral, que realmente existe sobre o setor de radiodifusão, que utilizando uma coisa que é bastante particular nossa, fosse estendida para eles, como a carga tributária, Chico. Se você quiser, a gente pode conversar nesses termos, tá certo? Forte abraço para todos. Muito obrigado, Valentes, pela sua apresentação. E eu
Eu convido, então, em seguida, a Leila Lória, presidente. Aliás, Lório. Lória. Não sou nem loira, nem Lório. Lória. Lória. Presidente da TVA, também para a sua contribuição de 10 minutos. Tá bom. Boa tarde. Primeiro, como eu sou minoria em vários sentidos, inclusive eu não sou engenheira, quero deixar aqui registrado, eu vou centrar, e tem um vício antigo, como o Cusa lembra, eu vou centrar minha apresentação no consumidor. E quero trazer um pouco essa visão aqui. Mas antes de falar do consumidor, que eu vou gastar a maior parte do meu tempo, eu queria só falar um pouco do Brasil Digital, focando na educação e reforçando um pouco do que vários falaram entre ontem e hoje aqui, que tem vários projetos de qualidade nesse país, tem muita infraestrutura disponível, tem muito conteúdo, e eu falo aqui enquanto Grupo Abril, que desenvolve conteúdo na Fundação Vitor Tivita, em todas as suas revistas, inclusive com enfoque educacional, nas duas maiores distribuidoras de livros educacionais desse país, que estão digitalizando todos os seus conteúdos de educação. Então, e como outros, eu estou falando do que eu conheço mais de perto. Então, tem muito conteúdo, muito acesso e muita infraestrutura. Falta o funding, realmente, como o Falco falou hoje de manhã, e falta um projeto organizado de educação nesse país. Eu fiquei muito feliz de ver hoje de manhã o Carlos mostrar aqui um dos slides. Apareceu o logo da TVA lá no fundo, mas eu consegui enxergar. É uma escola é uma das escolas que a gente desenvolve nosso projeto TVA nas escolas e que pretende ser um projeto também convergente, que vai desde o conteúdo, inclusive com entretenimento, com canais de TV por assinatura, como Discovery, etc., que eles têm projetos muito bonitos lá fora de educação, indo até a conectividade. Esse projeto evoluiu de um projeto inicial só de conectividade, em que os resultados não foram bons, como se falou aqui. Não adianta prover a conectividade e colocar computador lá. Você tem que treinar o professor, que é toda a nossa filosofia, e fazer com que o professor seja, de fato, um multiplicador. E os resultados das escolas em que a gente tem esse projeto agora é realmente muito animador, muito animador. A gente fica muito feliz. Mas, então, caminhando um pouco, quem pode virar, por favor? Esse é o primeiro slide, a gente só queria falar um pouco qual é a nossa visão desse mercado convergente. E, de novo, a gente é um bicho diferente da mesa aqui, como disse o Araújo, porque a gente já foi meio convergente desde o momento zero. A gente se propunha a vender conteúdo audiovisual pago no momento que ninguém falava em cobrar por conteúdo audiovisual no Brasil, em que a TV aberta tem a qualidade que a gente conhece, e a gente teve que construir redes para poder prover esse conteúdo. Eu sempre conto a história do metrô, né? Você quer abrir uma loja no metrô? Então tá bom. Então, primeiro você constrói o metrô. A gente foi lá e construiu. Ok, agora a loja, mas não tem conteúdo. Você vai lá e desenvolve conteúdo. Foi um pouco assim que essa indústria começou. Acho que muitos de vocês conhecem a história. Ela foi convergente do jeito errado, né? Então, o que a gente percebe agora é que o mercado, pode chamar do que você quiser, eu achei esse mais chique, mais legal e mais abrangente, o conceito do Innovative Multiplay Bundles. É difícil traduzir, por isso eu botei em inglês para a plateia seleta, mas o que está nesse conceito, de fato, primeiro é a coisa da inovação. E não é à toa que o consumidor ali está dentro no iPod, né? Essa brincadeira de a inovação e a simplicidade são fundamentais. O multiplayer, todo mundo fala de triple play, né? Agora, nos Estados Unidos, eles falam de sextuple play, porque é incluir a mobilidade, incorporar a mobilidade em cada um dos serviços, vídeo, voz e dados. Mas, enfim, são múltiplos, de fato. E o conceito do bundle, que o Valente traduziu por pacote, mas que, de fato, é você oferecer aquilo com custos mais baixos para o consumidor. Esse é o mercado que a gente atua hoje. Esse é o mercado que cresce no mundo. Os nossos operadores de TV por assinatura, Cox, Comcast, Chat, todos nos Estados Unidos, caminham nesse mercado e têm mostrado os resultados muito bons em função do conceito de bundle. Então, é nesse mercado. E a gente coloca ali, talvez até porque eu não sou engenheira, as redes convergentes como um meio, bem no meio. O quê? Um meio que possibilita que você leve para aquele consumidor novas experiências, novos conteúdos e novos serviços, e com novas experiências, que o iPod, para nós, é um grande exemplo hoje de como é que mudou a experiência do consumidor no consumo de música. E embaixo, eu vou falar rapidinho
sobre o que isso implica para as organizações, para as empresas que se propõem a atender esse consumidor e criar essa nova experiência, que são as competências múltiplas que têm que ser desenvolvidas, a capacidade de investimento, obviamente, é enorme, e os novos modelos de negócio que se cria com isso, né? Por favor. O primeiro é o desafio de efetivamente criar essa experiência para o consumidor. Então, é claro que a gente sabe tudo que o consumidor quer. Ele quer a simplicidade e cada vez mais ele quer a simplicidade, tenho certeza disso, né? Mas ele não quer, primeiro, pagar pelo conteúdo que não é relativamente, que é pouco relevante, porque hoje, se vocês perceberem, cada vez ele tem mais conteúdo gratuito à disposição dele. Então, os desenvolvedores de conteúdo e as empresas que se propõem a vender por conteúdo, vender o conteúdo principalmente audiovisual, tem um desafio enorme. Depois, ele não quer ter limitação de escolha, claro, ele quer ter... E eu resgatei minha apresentação aqui há 2 anos atrás, e acho que a gente não errou muito nas tendências do consumidor. A gente falava muito de consumidor cada vez que é um conteúdo audiovisual, e hoje eu vejo todas as concessionárias fixas buscando esse serviço que a gente chamava de TV por assinatura, não é mais, é serviço de vídeo como um todo. A gente falava de mais interatividade, e isso continua sendo muito forte. O que a gente precisa tornar é realmente uma experiência para o consumidor diferenciada. A gente sabe que temos enormes desafios de conseguir a interoperabilidade e integrar todos os devices. Na página seguinte, eu queria falar um pouquinho de conteúdo, por favor, que aí eu acho que é um desafio enorme dos desenvolvedores de conteúdo de conseguir gerar essa atenção e criar essa audiência relevante. Cada vez mais se fala em eventos, inclusive de telecomunicações lá fora, em audiência, na importância da audiência. A gente costuma dizer hoje que os concorrentes são aqueles que conseguem captar a atenção do consumidor. Então, a audiência é fundamental. Uma pesquisa que o Petrônio me permitiu comentar da Accenture, que é feita nos últimos 3 anos, com os maiores desenvolvedores de conteúdo do mundo, ela deixa muito claro que o maior desafio dos desenvolvedores de conteúdo no mundo, eles mesmos dizem isso, é criar conteúdo para diferentes plataformas. Esse é o maior desafio que tem sido eterno para eles e está difícil criar esses novos modelos de negócio. Os conteúdos são em formatos mais curtos, todo mundo sabe, e cada vez mais eles focados em audiências e principalmente patrocínios. Então, a audiência se torna muito importante. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos, que não dá para ler, que está pequeno, mas o que eu queria destacar, primeiro, não preciso falar dos YouTube e dos Juice, vocês conhecem mais do que eu, mas, ao mesmo tempo, a necessidade e a demanda do consumidor por uma qualidade maior. O HD é uma realidade crescente no mundo inteiro. Depois, os eventos esportivos, e que, graças a Deus, depois de 6 anos de briga no sistema brasileiro de defesa de concorrência, nós conseguimos ter acesso, estamos negociando com a Globosat, e a tendência de que os eventos esportivos assumam uma importância cada vez maior. Os 2 únicos eventos que conseguem reunir mais de 90 milhões de audiência são o Super Bowl, como todo mundo sabe, e a Liga Europeia, o final da Liga Europeia. Então, os eventos esportivos cada vez concentram mais. Por quê? Porque a audiência está fragmentada. Aquela tendência que a gente falava na última apresentação de segmentação, ela é uma realidade total. Depois tem mudanças grandes, eu não sei quem conhece o Slimbox, mas cada vez o conteúdo ele segue mais junto com você. A tendência da mobilidade ela acaba se estendendo para o mercado de audiovisual. Eu vou acelerar. O próximo, por favor. Aqui só a gente deixar claro que isso aqui não se propõe a ser uma cadeia, mas é interessante que para você atuar nesse mercado, que ele é convergente do ponto de vista do consumidor, né? E tem que ser, quer dizer, é isso que ele quer. Você tem que desenvolver muitas competências. A produção de conteúdo tem uma competência completamente diferente para colocar no outro extremo da gestão de rede. E você ter numa mesma empresa, numa mesma companhia, todas as múltiplas competências é um desafio enorme, para dizer o mínimo. Então, o que a gente percebe, por favor, é que os desafios, de fato, são criar e construir essas alianças e parcerias para atender esse consumidor no mundo convergente, gerar resultados crescentes que suportem os investimentos, isso não parece simples, mas é, de fato, um enorme desafio, transformar esses produtos e serviços, sejam quais forem, em produtos de massa, para que tenham um custo mais baixo, principalmente num país como o nosso, de poder aquisitivo baixo. É claro que todos nós, como operadores
queremos ser de sucesso no futuro, temos que ter como missão aumentar essa base de consumidores digitais, e esses projetos todos que estão sendo discutidos, e o nosso de educação, nós acreditamos, enquanto grupo, que educação é a vertente que a gente tem que priorizar para crescer. E, por último, que o consumidor, apesar de querer todos os serviços em banda, etc., ele quer a melhor qualidade em cada um dos serviços. Então, temos alguns desafios pela frente. Obrigada. Por favor.